Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Bom, vamos lá. Preparei para vocês um conteúdo especial. Eu vou entregar esse conteúdo em 3 partes, 3 vídeos, é uma série de 3 vídeos. Então são vídeos curtos, não precisa se preocupar, não é um assunto muito complexo, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível nesses 3 vídeos e vou entregar para vocês esse conteúdo que é um conteúdo fundamental para que, inclusive, é o conteúdo que eu preparei, que eu utilizei para preparar o meu treinamento, que é a Jornada do Leilão Ideal. Então aqui eu vou falar sobre 3 pontos principais para quem quer arrematar imóveis, para quem quer saber aquilo que é necessário saber para se começar a fazer os melhores investimentos e os melhores negócios em leilões no Brasil. Então vamos lá, eu vou citar nesse momento quais são os 3 pontos, depois eu vou falar especificamente sobre cada um deles em cada uma dessas 3 aulas. Então o primeiro ponto é o ponto conhecer. Hoje vamos falar de conhecer. Amanhã nós vamos falar do segundo ponto, que é o ponto planejar. E depois de amanhã, o próximo ponto, que é o ponto arrematar. Então esses 3 pontos são, na verdade, os pilares do meu treinamento, da Jornada do Leilão Ideal. Conhecer, planejar e arrematar. Então já vai pegando aí papel e caneta, vai anotando isso, não perde essa informação, porque essas informações são valiosíssimas para que você consiga atingir todo o objetivo, tudo aquilo que você pode atingir, extrair o que há de melhor em termos de negócios, em termos de leilões, em termos de bons investimentos. Então hoje eu preparei um conteúdo que é o conteúdo conhecer. Então, falando sobre conhecer, até para dar um panorama um pouquinho mais genérico, né? Em todas as áreas, em tudo que você for fazer na sua vida, em primeiro lugar, você precisa conhecer. Então, para começar, como eu gostaria de ter tido, né, há 20 anos atrás, um treinamento como esse, um acesso a alguém que me falasse essas coisas que eu estou falando para você aqui nesse vídeo, isso há 20 anos atrás, porque ia me economizar muito tempo. Antigamente não existia essa oportunidade, né? essa condição de gravar como hoje. Aqui eu estou gravando um vídeo de onde eu estiver, não importa onde eu esteja, e gravando um vídeo e passando um conteúdo fundamental para que a gente possa economizar, para economizar o seu tempo, economizar o tempo de quem está aí do outro lado assistindo. Então, assim, em primeiro lugar, o conhecimento é fundamental. Conhecer em qualquer área, conhecer os assuntos necessários para que você faça bons investimentos, para que você atinja o seu objetivo na área que for. E com leilões não é diferente. Em primeiro lugar, o conhecimento. E conhecimento envolve todas as etapas, envolve uma série de situações. E em se tratando de leilões, eu poderia citar N exemplos aqui sobre conhecimento, onde o conhecimento é fundamental, mas é bobagem, é redundante, né? Você sabe muito bem que para tudo nessa vida é necessário conhecer. Se você conhecer aquilo que você está fazendo, você vai fazer com muito melhor, com maestria, você vai fazer com muito mais condição, vai desenvolver a sua tarefa de uma forma muito mais tranquila, se você conhecer o que você está fazendo. Com leilões é fundamental, é mais do que fundamental. Para você conseguir ter êxito arrematando e revendendo os imóveis em leilão, em primeiro lugar, o conhecimento, conhecer o tipo de imóvel, conhecer o tipo de leilão que você vai entrar, conhecer quais são as fases de um leilão, qual é a estrutura de um leilão, por que o leilão acontece, como acontece, onde buscar os editais, como são apresentados os leilões são apresentados através dos editais, o que são editais, como ler um edital, como conhecer tudo isso. Então, assim, já preparei, tem diversas aulas aí ao longo da nossa jornada, né? Na jornada a gente tem completo, o curso é completo, aborda todos os temas, os pontos, mas aqui de uma forma sucinta, eu quero falar sobre esse ponto conhecer e tentar trazer um pouco mais de informação para você que está começando agora, para você que já arremata imóveis em leilão, para que você tenha mais capacidade de arrematar os melhores imóveis e buscar fazer os melhores negócios e economizar o seu tempo. Então, conhecer a estrutura do leilão, conhecer o imóvel que você busca, conhecer e dominar tudo aquilo que está relativo, tudo aquilo que é relativo àquele arremate em especial. Conhecer
o funcionamento, entender bem o leilão. Eu tenho aulas aí aqui mesmo no Instagram, você pode acompanhar. Nós temos aulas de como ler um edital, o que diz cada ponto do edital. Então dá uma olhadinha aí no IGTV, você vai encontrar os vídeos que falam sobre leitura do edital, falam sobre parte ideal, nua propriedade, direitos, o que significa tudo isso, por que entrar e por que não entrar num leilão desse tipo, o que você vai ganhar, o que você vai, em tese, perder arrematando um imóvel desse tipo, ou com esses 3 pontos. Então esses são só 3 pontos que eu citei, mas são pontos fundamentais para que você conheça, para que não entre numa fria, não entre num negócio que não vai conseguir sair depois. Então conhecer o bairro, conhecer o tipo de imóvel, conhecer exatamente aquilo que você precisa saber sobre aquele tipo de leilão, se é uma execução extrajudicial, se é uma execução judicial, quanto tempo mais ou menos você pode prever que vai tomar posse daquele imóvel, e se é um imóvel para você arrematar, que você vai arrematar para morar, você precisa saber que os trâmites são um pouco mais demorados do que aqueles que você mais ou menos está acostumado. Então, se você ainda não tem prática de arrematar imóveis em leilão, você precisa saber que um leilão judicial, por exemplo, pode levar de 6 e 4 a 12 meses para que você tenha a posse definitiva do imóvel, para que você tenha todas as fases do processo ali resolvidas, para que possa tomar posse e usufruir mesmo, gozar da posse daquele imóvel, né? E fazer, antes disso, até mesmo a transferência do imóvel. Então todas as fases precisam ser cumpridas antes de você ter a propriedade, o título, né? A propriedade do imóvel, e ter também a posse do imóvel. Então esses são 2 pontos que você precisa conhecer. O que vai determinar isso é o tipo do leilão e o andamento do processo. Eu falo também em algumas aulas aqui, já citei, no treinamento eu falo com muito mais propriedade, muito mais tempo até, porque não dá para falar em aulas curtas, né, em vídeos curtos, não dá para falar tudo aquilo que envolve, né, o treinamento e o que é necessário para que você saiba sobre uma arrematação de um imóvel em leilão. Mas de uma forma geral, você precisa ter o ponto principal, que é entender o edital e entender as fases do edital, para que você não espere uma coisa que não vai acontecer. Você entre, por exemplo, num negócio, arremate um imóvel em leilão, esperando que em 2 ou 3 meses tenha a posse desse imóvel, possa mudar e morar com a sua esposa, com a sua família, por exemplo, você que está casando, né? Então não é bem assim. Muita gente que eu atendo acaba pensando que arrematando o imóvel, ele já vai logo tomar posse. Então, dependendo do tipo de leilão, não é assim que acontece. Dependendo da situação, se tem muita briga, por exemplo, por parte dos advogados no processo, essa briga processual, isso tende a atrasar também o leilão. Então, conhecer o leilão, o imóvel, o tipo de leilão, conhecer o bairro, a localização, conhecer o processo, analisar o processo de uma forma completa, para que você tenha condição de saber da parte jurídica se ele está ok ou não. Isso eu falo também no treinamento com mais profundidade, mas é importante você ter também um advogado de sua confiança, que você possa, para quem, né, você possa passar o caso, para que ele possa te analisar, né, analisar a parte jurídica, que é fundamental para que você entenda, né, essa parte do leilão que você pretende arrematar. Você precisa conhecer, mas precisa também entregar para um advogado. Se você não for um advogado, você precisa entregar esse processo para um advogado analisar. Ele precisa olhar o processo fisicamente para verificar se as fases foram cumpridas, se houve, por exemplo, a intimação do credor hipotecário. Tem uma série de fatores que você precisa verificar, se há vícios, se há problemas, né? No caso, eu estou tentando passar de uma forma prática, uma linguagem prática, também isso eu faço no meu treinamento. Você sempre vai me ver, vai buscar deixar o mais prático possível o arremate, né? Buscar não ter termos tão jurídicos, tão difíceis. Então, esse ponto de conhecer, saber qual é o imóvel que vai arrematar, saber o tipo de leilão, saber a localização, o bairro, buscar informações também se você não conhece ainda, buscar informações sobre o edifício, sobre o condomínio, sobre a casa, sobre o galpão, sobre a área, se é uma área comercial, residencial, se é uma área, que tipo de imóvel você busca, né? Eu vou falar no planejamento, amanhã você vai me ouvir falando aqui do planejamento. Planejamento, você vai entender, uma das fases do planejamento é saber exatamente qual é o objetivo que você tem. Só para te deixar com um pouquinho de água na boca,
Você precisa, antes de arrematar um leilão, na fase do planejamento, eu vou falar sobre isso, você precisa saber exatamente por quanto você vai vender esse imóvel. Se for um imóvel para revenda, você precisa estar preparado para entrar no leilão sabendo exatamente por quanto pretende vender esse imóvel. Claro que você não tem bola de cristal, não estou dizendo que todo mundo que arremata imóvel tem que saber exatamente a margem perfeita. Às vezes não é bem aquela que você calculou. Pode ser maior e pode ser um pouco menor. Mas isso não atrapalha se você sai planejado, se você sai entendendo o que precisa entender. Então minha proposta é fazer você entender, fazer você te alertar, né, e economizar o seu tempo, economizar também o seu dinheiro, que é uma consequência, óbvio, né, que eu teria economizado muito dinheiro se eu tivesse tido um treinamento como esse, um acesso a alguém falando para mim as coisas que eu iria correr ou incorrer, né, quando eu arrematasse um imóvel em leilão, o que iria acontecer, as fases do processo. Imagina, se eu tivesse tido isso, eu economizaria muito tempo, muito dinheiro. E é ridículo até num treinamento cobrar o que eu cobro num treinamento, por exemplo, porque é tão assim, tão insignificante, são, sei lá, 3 tanques de combustível, dependendo do seu carro. Se for um carro como o meu que gasta muito, 2,5, 3 tanques, ou alguns jantares, algumas pizzas, alguns churrascos, né, aqui na churrasqueira, aqui, se eu ligar a churrasqueira aqui, acender a churrasqueira aqui, eu vou gastar aí 1/3 do treinamento, né, num churrasco. Então, assim, é uma besteira. O brasileiro tem um pouco esse costume, né? Eu espero que eu esteja falando com pessoas cultas, né? Que você seja uma pessoa que entende esse ponto, né? Que é necessário o conhecimento. O brasileiro investe muito pouco em livro, o brasileiro investe muito pouco em conhecimento, sendo que o conhecimento é fundamental. Às vezes, 200, 300, 400 reais te economizam 50 mil, 60 mil, 70 mil reais numa arrematação bem feita. Porque eu tenho clientes, investidores, eu tenho consulta de gente, donos de imobiliárias, por exemplo, que arrematam imóveis e perdem 200 mil, 300 mil reais num negócio. E já perderam, né, previamente, né, já perderam o seu dinheiro em alguns arremates e depois chegaram, me conheceram e aí, por causa de todo o desenrolar da coisa, a gente conseguiu ajudar em alguns casos, outros casos não teve jeito, eles tiveram que arcar com aquilo mesmo. Então, assim, é uma economia muito grande. Então, fique atento. Hoje, falando um pouquinho sobre conhecimento, conhecer todos esses pontos que eu coloquei. Amanhã vou falar sobre a questão do planejamento, planejar, e depois de amanhã sobre arrematar. Então, te convido a assistir 3 vídeos, são 3 vídeos curtos. Hoje me estendi um pouquinho mais porque eu fiz uma apresentação, mas a ideia é ser um vídeo de menos de 8 minutos, 9 minutos no máximo, para que você não te canse, mas que ao mesmo tempo você receba também, de uma certa forma, um conteúdo fundamental para te alertar, para te ajudar e te auxiliar no processo de arrematar o seu próximo imóvel. Então fica comigo, esse é o primeiro vídeo, amanhã tem mais um, depois de amanhã mais um vídeo. Então fica comigo que a gente vai buscar trazer tudo aquilo que é necessário desses 3 pilares, né? Conhecer, planejar e arrematar, que são os 3 pilares do nosso curso, Jornada do Leilão Ideal. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.